Boa tarde, os amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do Instagram. Nós estamos aqui já a postos para iniciarmos essa live com o André Luiz Ramos, que é um físico que vai tratar conosco sobre a questão da mente quântica. E a gente vai aqui aguardando um pouquinho, os nossos amigos irem chegando, para a gente iniciar essa tarde de muito conhecimento, de muitas informações. O André Luiz é alguém assim que há muito eu desejava participasse conosco e graças a Deus deu certo agora, essa oportunidade. Afinal, essa pandemia facilitou muito a vida da gente nesses termos, né, André? Muita coisa verdade, assim, Dora. que a gente não podia fazer pela distância, a gente está fazendo quase que de forma presencial por esses meios aqui. Deixa me ver aqui. Bem, o André Luiz Ramos é físico, mestre em ciências pelo Instituto de Física da USP, é consultor e treinador de inteligência emocional com espiritualidade e é fundador, diretor da ONG Paz e Amor em Ação. Eu tenho acompanhado pela internet algumas ações dessa ONG que o André vem desenvolvendo lá em São Paulo. E realmente é um trabalho extremamente necessário nesse momento, né? Trabalho grande. É isso, André? Bem, nós estamos aqui já no nosso horário, vamos dar início à nossa conversa, porque o André vai conversar conosco hoje sobre a mente quântica. E ninguém melhor que um físico para trazer para nós essas informações, esses conhecimentos. O nosso chat vai ficar aberto, nós estamos ao vivo. Então, as pessoas que tiverem perguntas, que queiram alguma dúvida com relação ao tema que vai ser tratado, alguma pergunta que queira fazer, fique à vontade. Pode aqui colocar a sua pergunta, que a gente vai ter o momento de colocar essas perguntas para o André. Então, nesse momento, nós estamos aqui às 17h03, estamos dando um tempinho dos nossos amigos irem adentrando aí o nosso espaço para participarem conosco. Mas nós vamos passar a palavra para o André, para que ele faça as suas considerações iniciais e daí em diante fique à vontade para a sua fala, André. Tá joia, Dora. Eu agradeço pela grande oportunidade de estar junto com você. Já fazia muito tempo que estávamos conversando sobre sobre a possibilidade juntos e surgiu de uma forma devido a nossas quarentenas, né? E mesmo à distância estamos próximos e hoje vamos falar um pouco sobre isso, né? Apesar da distância física entre nós e todos vocês que estão assistindo a gente, existe uma grande conexão entre nós, por meios que são extrafísicos. Essa conexão, a própria ciência já demonstra, já está devidamente comprovado que existem energias que estão nos conectando a todos aqui no universo. Particularmente, a minha intenção nesse estudo de hoje é conduzir você, na sua mente, para observar esta realidade que existe de conexão entre todos nós. A gente chama mente quântica. É uma ideia, um paradigma que nós estamos juntos construindo, porque a vida não se resume só à matéria, só ao corpo físico. Existe algo além disso tudo que controla o seu corpo, controla a sua mente, controla tudo. Então, Dora, será bastante. Nós vamos estar abalando mexendo com algumas estruturas na tarde de hoje, viu? Eu tenho certeza que sim, André. É um tema que assim chama muita atenção porque são ciências novas, né? E assim, não é tão fácil o entendimento para a gente que não conhece, que não estuda.
Por isso, já assisti algumas palestras suas, veja assim, o formato que você trabalha, belíssimo, assim, deixa a gente encantada, e eu tenho certeza que o pessoal aí vai se encantar com o seu trabalho. Vamos ficar Beleza. aqui atentos, ouvidos ligados à mensagem. Legal, fantástico. Então a gente já pode dar o início, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês o nosso um slide que nós preparamos. Aqui, mente quântica. Então, agora sim, agora vai. Isso, pronto. Então, eu me apresento aqui, minha formação, e deixo também o meu contato para que você possa tirar dúvidas ou aprofundar nesse tema que vamos conversar hoje. Tá? Eu sou formado em física, com mestrado na área de física médica, no Instituto de Física da USP. Além disso, já venho fazendo um trabalho de união entre ciência e espiritualidade já há mais de 10 anos. Sempre me fascinou esse tema. E o meu objetivo hoje é esse, é trazer ferramentas que possam construir o nosso mundo muito melhor. Nós vamos caminhar através de alguns passos. Primeiro que vou apresentar alguns resultados experimentais. Na sequência, nós vamos refletir juntos sobre conceitos da própria física quântica. E na sequência eu vou apresentar para você o que eu penso a respeito da vida, a respeito de tudo isso. Tá? Qual que é a minha visão como cientista a respeito da realidade. E que isso não está nos livros. Mas é algo que apresentarei para vocês como uma hipótese, mas não há como nós caminharmos de uma forma diferente. O nosso potencial como ser humano é muito grande, e nós temos ferramentas importantíssimas para melhorar nossa qualidade de vida, saúde, melhorar nosso desempenho profissional, conseguir ter melhor condição de auxiliar as pessoas que estão à nossa volta, que a mente ela é praticamente a grande impressora da realidade. E esse conceito, essa metáfora que eu estou falando aqui, que a mente é uma impressora da realidade, é justamente isso. Porque é a grande ferramenta que nós possuímos e que faz a interface entre nós, como almas, como consciência, como espírito, enfim, e a realidade física, né, da matéria em si. Então nós vamos caminhar da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro que, pessoal, em 93 teve um estudo onde 4.000 voluntários de 100 países fizeram meditação juntos, em sincronismo, né, no mesmo tempo, horários sincronizados. Né? E houve um grande impacto disso tudo, porque houveram vários estudos sobre essa prática após essa realização da meditação coletiva, e uma das coisas impactantes foi que 25% dos crimes violentos foram reduzidos em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Houve uma grande redução. Então, isso já foi um grande impacto, fora outros estudos que aconteceram. Então, qual que é o poder da meditação coletiva? Né? Outro acontecimento muito importante é que pesquisadores verificando o campo magnético terrestre, os dados que são medidos sobre o campo magnético terrestre, segundo pesquisadores contam que na ocasião do 11 de setembro, que teve ataque às Torres Gêmeas, houve uma alteração no campo magnético terrestre. Isso foi um estudo retrospectivo, eles estavam vendo as mudanças no campo, e um dos picos de mudança do campo magnético terrestre aconteceu exatamente no mesmo momento em que o mundo inteiro praticamente estava vendo aquele fenômeno. Então, como é que eventualmente um fato e a mente humana concentrada pôde se
modificar, eventualmente, criar grandes flutuações no campo magnético terrestre, né? Então, é possível que haja uma interação, sim, é uma grande evidência de que a humanidade intervém em energias que a física já consegue mensurar. Então, outro efeito importante, outro resultado importante, muito interessante, é isso, que pesquisadores mostram, estudando a relação entre mães, né, entre mãe e bebê, a mãe sendo monitorada por eletroencefalograma e o seu bebê, o filho correspondente, monitorado por eletrocardiograma. E no momento em que a mãe é orientada a pensar no seu bebê e mentalizar ele, vibrando amor, ocorre, representado aqui em azul, um sinal do EEG da mãe, do eletroencefalograma da mãe, da medida, de um dos sinais do eletroencefalograma, em sincronismo com o pico, ao mesmo tempo, pico do eletrocardiograma do bebê. Olha que coisa interessante. Então, a mãe foca atenção no mesmo instante que a mãe foca atenção no bebê irradiando amor, o eletrocardiograma do bebê tem um pico, representado aqui em vermelho, correspondendo também ao mesmo instante em que ocorre um pico, um sinal diferente no eletroencefalo da mãe. Então, conexão mãe-bebê à distância, e os dois estavam em salas distintas no laboratório. Então, a gente percebe que essa presença de uma conexão além do corpo físico, a conexão além oculta a essa parte de matéria que conhecemos como onda eletromagnética, de sinais conhecidos pela física até aqui. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Existe um fenômeno na natureza, descoberto também já e experimentalmente comprovado, que se chama entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico é quando dois sistemas quânticos, dois átomos, por exemplo, uma vez eles tendo interagido, ou duas partículas tiveram a mesma origem, depois, se você separa essas partículas, elas permanecem com seus estados quânticos entrelaçados. Tá? Então, de maneira que o Erwin Schrödinger, ele trouxe para nós conceito, você vai entender agora mais detalhadamente, quando duas partículas separadas interagem e trocam forças conhecidas entre si, forças de interação, quando você separa elas, à distância, essas duas partículas estão agora com seus estados de energia, ou estados quânticos. Eles estão emaranhados, de forma como se fosse uma unidade agora. Você afeta a partícula azul, a partícula verde é afetada à distância. Tá? Então, agora elas estão entrelaçadas. O estado quântico delas é emaranhado. Então, quando você faz uma medição, por exemplo, na partícula azul, uma medida, tá? E define o estado quântico dela, a outra partícula, à distância, é afetada. Então, essa é a ideia, tá? A conexão à distância, e isso já foi comprovado em 1982. Mas até lá, para poder entender esse fenômeno, porque pela teoria fazia todo sentido em termos de matemática, muito embora estivesse além, né, ou seja, da não localidade, estava além da distância. Então, é um fenômeno que não importa a distância, é um fenômeno não local. Ao mesmo tempo, ocorre de forma instantânea. A comunicação entre as duas partículas é instantânea, mais rápido que a velocidade da luz. Então, para explicar isso, o professor John Stuart Bell postulou uma coisa fantástica, que o mundo real que conhecemos aqui, ele se apoia numa realidade invisível, que sustenta essa realidade que você vê, que você pega e você sente. Então, uma realidade invisível, que ele chamou de realidade não local, que mantém a conexão entre todos nós. E essa realidade invisível, ela perdura além do espaço, do tempo e da causalidade. De maneira que essa realidade não local consegue sustentar o vínculo entre as duas partículas, que fisicamente estão distantes. Mas essa realidade oculta, chamada realidade não local, uma realidade que está além do espaço e do tempo, mantém esses estados quânticos entrelaçados. Você afeta uma partícula, a outra, ela digamos que, ao mesmo tempo, também sofre a mesma ação.
Né? Então, não seria uma comunicação entre as partículas, mas seria, assim, algo que oculta a matéria, a realidade não local, que mantém as duas partículas em unidade, como se tornasse unidade. E é interessante isso, né, na natureza, repetindo aqui o slide. Né, elas interagem uma vez, ou seja, uma troca de forças, um relacionamento, separar a distância é só física. Mas existe algo por trás, uma realidade do átomo, uma realidade das partículas que está não local. Tá? Existe uma realidade não local nas partículas e que é invisível, né? E que mantém o vínculo das suas energias, digamos assim. Então, os pesquisadores decidiram verificar se isso acontece também com cérebros humanos. Se uma vez que partículas separadas, quando elas se juntam, trocam forças e você afasta, elas estão interconectadas, será que isso acontece com cérebros humanos? Então, a grande sacada desse experimento é que eles convidaram 7 pares de pessoas para meditar, trocando forças do pensamento, a suposta, entre aspas, né, força do pensamento entre si, em estado de meditação. Durante a meditação, eles deveriam ter intenções positivas um para o outro, de maneira recíproca. Na sequência, eles foram separados, depois de 15 minutos meditando, e separados em salas protegidas de qualquer tipo de onda eletromagnética e monitorados com eletroencefalograma. Eles fizeram o seguinte, os pesquisadores: aplicaram 100 flashes de luz na face de um indivíduo, de um indivíduo de cada par. E o eletroencefalograma desse indivíduo sofreu mudança. Instantaneamente, pessoal, o EEG do par correspondente, que não recebeu estímulo algum, também sofreu mudança. Ou seja, mesmo à distância, quando compararam os eletroencefalogramas, eles estavam similares após a meditação. Esses 100 flashes de luz foram percebidos, né, no EEG do indivíduo, mas também no EEG do seu par correspondente, tá? De maneira como se um potencial evocado tivesse sido transferido de um cérebro para o outro, à distância. Então, aqui nesse experimento, isso aconteceu, o resultado foi este, e os pesquisadores concluem que houve uma comunicação não local entre esses dois cérebros. Olha que interessante. Conectou primeiro, teve uma troca de interação, separou, em seguida, o que aconteceu? Os dois cérebros permaneceram com a sua eletricidade, digamos assim, suas eletricidades, digamos que, entrelaçadas, porque foi simultâneo. Tá? Então, houve uma simultaneidade nos resultados do eletroencefalograma no momento dos 100 flashes de luz de forma aleatória. Então, o que é interessante nisso? Trazendo para os dias atuais, você imagine que você tem uma conversa calorada com alguém. Uma conversa calorada com alguém, ou uma emoção mais forte, uma troca de emoção mais forte com uma pessoa, em termos de discussão, ou um momento grande de alegria, que seja. Teve uma interação, depois você separa, cada um vai para sua casa. Já aconteceu com você que, se for uma briga ou discussão, você mentalmente continuar discutindo com a pessoa, enquanto a pessoa já foi embora, você ficar ali com aquilo, como se estivesse acontecendo de fato ainda, a conversa? Então, é um exemplo, é um possível exemplo que justificável por esse fenômeno. Então, os dois cérebros podem permanecer interconectados. Nunca aconteceu de você pensar numa pessoa e instantaneamente, dali 5 segundos, toca o telefone, é ela. É a pessoa que você acabou de pensar. Então, olha só, se você tem vínculo, teve conexão, opa, então interagiu. Né? Houve uma interação, houve alguma troca a partir de uma realidade invisível, chamada realidade não local. Aqui nós temos também um outro aspecto. Esse outro estudo mostra que eram pessoas que se conheciam há 6 anos e já tinham um vínculo afetivo. Então, já que tinha um vínculo afetivo, né, foi estudado também por neuroimagem, separaram essas pessoas, né, também monitoraram com eletroencefalograma, mesma coisa. Só que a diferença é que para o par que não receberia estímulo visual, ele esteve em ressonância magnética funcional para verificar as áreas cerebrais que estavam sendo ativadas. E vendaram os olhos desse indivíduo. Então, eles deram 50 estímulos aleatórios na face de um par, né, de um indivíduo do par,
O EEG dele sofreu mudança, instantaneamente o eletroencefalograma do par também mudou na outra sala, na ressonância magnética. E ao mesmo tempo, o resultado da ressonância mostrou que a área correspondente da visão, a área cerebral da visão, teve também maior atividade, maior irrigação durante os 50 estímulos aleatórios visuais. Então, não só o EEG foi correspondente, estiveram similares no tempo, em fase, como também área, maior irrigação sanguínea na região da visão, ele estando com os olhos vendados. Então, qual a explicação disso? Você percebe? Então, na prática, esse fenômeno aconteceu, esse resultado aconteceu, e a gente percebe que está diante de um fenômeno diferenciado, um novo fenômeno na natureza. Cérebros que podem estar se comunicando e interagindo. Aqui, pessoas que se conheciam há 6 anos. Então, imagine alguém que você conhece há 6 anos. Existe alguma conexão não local entre você e essa pessoa que você já conhece há mais de 6 anos? Aqui foram 6 anos, uma escolha do experimento, mas imagine o vínculo afetivo que você tem pelas pessoas que moram com você. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa extremamente importante. Uma coisa extremamente importante que é esta comunicação que existe à distância entre você e as pessoas com quem você produz um vínculo. Então, como é que a mente faz isso? Então, de cara, a gente percebe que existe uma interação cérebro a cérebro que não está na dependência da fala, que não está ali na dependência especificamente do olhar, mas existe uma comunicação entre nós, além das ondas eletromagnéticas. Isso é uma coisa extremamente fantástica que nós podemos agora refletir. Né? E, ao mesmo tempo, eu apresento para você um estudo focado nisso, nessa intencionalidade à distância, conduzido por pesquisadores da Universidade de Stanford. Observe, onde 11 pares de pessoas foram participantes do estudo, e para cada par, um indivíduo era orientado a orar pelo outro, sem o outro saber. O outro estaria em ressonância magnética funcional, certo? Em ressonância magnética funcional, recebendo esta oração e sem saber. Essa oração, ela era realizada 2 minutos, interrompida por 2 minutos, em intervalos aleatórios. Ao todo 12 vezes, de maneira para identificar no indivíduo que estava recebendo a oração, em ressonância magnética funcional, qual área do cérebro era ativada enquanto ele recebia uma oração, enquanto ele não recebia a oração também, que acontecia com o cérebro da pessoa. E ele, repito, não tinha nenhuma noção do que estaria acontecendo, só estava na máquina de ressonância magnética. Enquanto aqui a pessoa que estava a orar fazia uma oração com a intenção direcionada para aquela pessoa. Pedia para uma força superior interceder pela saúde, pela cura, pela felicidade, especificamente daquele indivíduo que ele já tinha um vínculo, uma proximidade afetiva. E áreas do cérebro foram monitoradas. Agora, olha só o que aconteceu. Você vai ver as áreas do cérebro que foram ativadas durante a recepção da oração. Imagine que tem alguém orando por você, fervorosamente. Quais áreas do seu cérebro seriam mais ativadas nesse momento? Olha só, para 10 dos 11 receptores, 10 tiveram as 3 grandes áreas mais ativadas. Resultado da média aqui, toda uma estatística consistente, esse estudo trouxe. As 3 principais áreas. Aqui embaixo, região do precônios, é uma região do sistema límbico, que é a parte do cérebro emocional. É uma região responsável pela consciência, autorreflexão, região do giro do cíngulo, que é a área da expressão da emoção, é uma região muito importante no nosso cérebro, da expressão da emoção. E a outra região é a região do lobo frontal esquerdo, região da razão, do controle da informação, tomada de decisão. Essas 3 grandes áreas estiveram mais ativadas, ou seja,
teve mais sangue rico em oxigênio chegando lá. Aumentou a irrigação sanguínea. Imagine isso. Você, com a sua oração, tem capacidade, vamos trazer para os dias atuais, você, orando fervorosamente com uma intenção direcionada para alguém, uma intenção positiva aqui no estudo, nesse caso, você está ativando maior circulação sanguínea em determinadas regiões do cérebro dela. Em especial, melhorando a possibilidade de raciocínio, melhorando a forma dela expressar a emoção. E, por outro lado, também, ela ter mais consciência de si mesma, ter mais atitudes conscientes, ou seja, não agir sem pensar ou inconscientemente ali. Você percebe quanto isso tem um impacto na nossa vida. Impacto grandioso. Imagine várias pessoas orando por alguém, por uma especificamente. Que resultados, que efeitos poderiam causar? Se isso aconteceu no cérebro, por que não aconteceria, talvez, em outros órgãos? Até porque o próprio cérebro está em conexão direta com todos os outros órgãos do corpo físico. Então, aqui, esse estudo dos pesquisadores de Stanford, esse estudo é muito interessante para você ler, para você pesquisar também, buscar a informação. Deixo aqui essa imagem, porque ele traz um fenômeno da natureza, o universo mental. Então aqui está claro que a mente de alguém interfere na microcirculação, no estado fisiológico de uma outra pessoa. E o corpo é matéria. O corpo da outra pessoa é matéria. Então, se a sua mente interfere no corpo de outra pessoa, ou a mente de outra pessoa pode interferir no seu corpo, porque você está aqui assistindo o nosso estudo, está assistindo esse vídeo, você não sabe se tem alguém orando por você, ou com alguma intenção direcionada para você, positiva ou negativa, mas isso vai chegar, pode chegar até seu cérebro. Então, o universo, ele é mental. Vamos agora entender um pouco, tendo isso dito, esses experimentos, essas comprovações aqui, isso está em mais outros estudos, trazendo para poder identificar melhor esses resultados, mas nós vamos ver agora uma outra parte da natureza para a gente poder montar aqui, tá, a grande sacada de como o universo funciona. Primeiro, o universo está em expansão. Você precisa saber disso. Vamos agora olhar para o lado macro da vida. O universo está em expansão. E olha, essa expansão, tá, ela, em teoria, a partir do avanço do Big Bang, ao longo dos 14 bilhões de anos, tá, porque o nosso universo tem 14 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, e hoje, nos dias atuais, o universo está em expansão. Tá? As galáxias estão se afastando umas das outras, as estrelas, e nós estamos em movimento. Além do movimento de rotação da Terra, do movimento de translação da Terra em torno do Sol, e além do movimento do próprio Sol em torno do centro da galáxia, a nossa galáxia inteira está indo para algum lugar. Então nós estamos aí nos movimentando para algum lugar, nos afastando de todas as outras galáxias, de todos os outros lugares do universo. E que existe uma energia conhecida, uma energia oculta, que está acelerando a expansão do universo. Então, além do universo estar em expansão, existe uma energia responsável por acelerar essa expansão do universo. É só você pensar o seguinte, quando você está de carro, o que acontece? Você está numa velocidade constante e você quer aumentar a velocidade, o que você faz? Você acelera, não é? Você acelera e simples, entra mais combustível na câmara de combustão, aumenta a energia, porque explode, aumenta a energia, aumentou a energia, você tem o maior giro do motor e do eixo, e assim por diante, o carro aumenta a velocidade. Se o universo inteiro está se expandindo e está acelerando, está aumentando a velocidade dessa expansão, então tem alguma energia sendo colocada para aumentar o movimento. A essa energia oculta, nós chamamos de energia escura. Foi batizada pelo professor Turner como energia escura, e aqui é só uma foto, tá? É uma imagem experimental, imagem real, né, em termos de raio-x, etc. Toda uma combinação de imagens de raio-x e ótica, mostrando o universo em expansão, galáxias em expansão. Agora eu te pergunto, de onde vem a energia? De onde vem a energia como um todo? Porque, peraí, se tem uma energia oculta acelerando o universo, ela está passando em você, está passando em mim. Essa energia, ela está agindo. Está agindo aqui. Essa energia oculta, que eu gosto mais desse nome do que energia escura, porque é uma energia visível, ele chamava de escura, não dá para visualizar.
essa energia é uma energia oculta. Então eu pergunto, se tem uma energia oculta que está em todo o universo e fazendo ele se expandir, acelerar a expansão dele, então o que será que essa energia esteja fazendo agora comigo? E pergunto, de onde vem a energia em si? Então, primeira coisa, vamos pensar junto. 70% do que existe no universo é essa energia escura, segundo os resultados atuais que a ciência apresenta. 26% do que existe é matéria escura, ou seja, é matéria, tem quilogramas, né? É massa, tem massa, mas não emite luz. E está aqui, está também no universo. 4% do que existe é todo o resto. As estrelas, os planetas, os satélites, eu, você, corresponde a apenas 4% do que existe no universo. Então, o que é visível, o que é mensurável, palpável, só corre apenas 4%. 96% do universo nós não temos noção do que seja. Noção real de como o que funciona. Tanto que isso, pessoal, rendeu para o Prêmio Nobel de Física em 2011. Esses 3 pesquisadores conseguiram mensurar, tá, que o universo está acelerando. Está acelerando. Portanto, tem alguma energia oculta no universo está colocando isso para se mover. Então, é uma energia que expande a matéria, está expandindo o universo. E 95% da energia estimada do universo não tem origem conhecida. Resumindo, aquilo que eu acabo de dizer foi isso que eles trouxeram como resultado, aproximadamente. Não tem origem conhecida. Então, vamos lá. Agora você vai acompanhar comigo um raciocínio para a gente compreender essa ideia da mente quântica, o universo mental que nós estamos falando aqui. O universo mental. Você viu que existem experimentos que já comprovam que um cérebro pode se comunicar com outro cérebro à distância. Uma intenção pode ser transmitida ao outro. E existe uma energia oculta, batizada como energia escura, e que é responsável pela aceleração da expansão do universo, mas está passando aqui. Será que ela não tem outras funções? E aí, nós vemos aqui o universo mental. O professor Planck é o pai da física quântica. Foi ele que fez a primeira publicação sobre esse assunto, né, da quantização da onda eletromagnética. E o professor Planck, depois de 44 anos de estudo, ele comprova que toda matéria, ele afirma, na verdade, né, ele comprova, né, quando ele comprova, é que assim, foi uma comprovação interna, foi uma comprovação dele com ele mesmo, tanto refletir, de tanto estudar a matéria, ele chega numa verdade que não teve como sair dela. Que a matéria, como conhecemos, ela se origina e existe apenas em virtude de uma força. Né? E que por trás dessa força existe uma mente inteligente, uma mente consciente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Isso é espetacular. Né? Isso é espetacular. Por que é espetacular? Porque ele diz o seguinte, que a matéria que você fala, das forças, do átomo, as interações, tudo isso só existe porque existe uma mente consciente e inteligente. Então, as leis da física, as leis que a física, digamos que a estuda no átomo, essas leis apenas são a manifestação da mente consciente e inteligente. E que não, a mente não ser matéria, mas a mente é quem gera a matéria. Essa mente é a matriz da matéria. Lembra quando você era criança que você ia na praia, levava os brinquedinhos infantis para brincar na areia? Então tinha um brinquedo com formato de estrela, outro brinquedo com formato de peixe. Você coloca na areia, aquele brinquedo é um molde. Quando você tira da areia, o que acontece? Fica o formato em 3D daquele objeto, daquela matriz, né, na própria areia. De maneira muito simbólica, eu estou me referindo aqui a isso. A nossa mente funciona como esse molde, essa matriz. E por meio dessa matriz, nós criamos as imagens que vão se manifestar na matéria. Aquilo que chamamos de matéria
é apenas manifestação energética, vibracional da mente. Esta conclusão dele é fabulosa. Ao mesmo tempo, nós percebemos num livro trazido por André Luiz, Francisco Cândido Xavier, né, ia falar Chico Xavier, que ele diz assim: definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo um todo, né, como sendo um fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Isso também, gente, é fascinante. É fascinante. Então, meio sutil em que o universo se equilibra como sendo fluido universal, ou fluido cósmico, ou hálito divino. É a força para nós inabordável que sustenta a criação. Tá? Então, o que sustenta a criação? O que está criado é sustentado por uma mente. O tom todo é mente. Traz de volta as ideias dos princípios herméticos. E o primeiro princípio hermético é que o todo é mental. O universo é mental. Então, o universo é mental. Aí criamos o quê? Para o aspecto vibracional, para uma manifestação nessa dimensão das formas. Então, a minha visão pessoal nisso, depois de todos esses anos de estudo e verificação, que estamos mergulhados nessa mente ou matriz universal, ou esse hálito divino, ou aquela matriz de Planck, como ele diz, uma mente consciente e inteligente, que aqui eu nomeio como uma mente ou matriz universal, algo que está na não localidade, que não precisa do tempo e do espaço. Só que para atuar nesse princípio universal, existe a consciência não local, é o que você chama de espírito ou alma, consciência não local, que atua nessa matriz, atua em torno de si próprio, dessa parte, com seu pensamento, com a vontade, com a inteligência, atua nessa mente universal, criando e atuando no espaço e no tempo, ou seja, no espaço-tempo de 4 dimensões. É aqui que você manifesta. Pensamento positivo, a realidade que você estará criando aqui, nas 4 dimensões, 3 do espaço e 1 do tempo, situações positivas. Você está sentindo revolta, gerando pensamentos negativos, pensamentos de revolta, você cria nessa circunstância da vida que você percebe aqui, parte sensorial, 4 dimensões, você cria também o quê? A revolta, o caos, mais situações menos felizes. Então, eu quero dizer que você é um co-criador. A consciência não local, você é um co-criador. E a sua mente é a impressora que eu falei no começo do nosso estudo. E aqui você está vendo o mecanismo, porque a mente ela é impressora, ela é o grande espelho da vida. Ela vai refletir no mundo a vida que você tem dentro de você. Por isso que a consciência não local ela é importante. Você é espírito, você é consciência não local. Então, você não é a matéria, mas você precisa da matéria para se manifestar nessa dimensão onde você se encontra. Então, esta sacada é que a mente atuando em todos os processos energéticos ou quânticos do átomo. Por isso que nós estamos falando mente quântica nesse sentido aqui. Lembrando da própria ideia do professor Planck. Mente atuando nas forças da matéria. Então, por trás dessa força da matéria, existe a mente. A mente gera as forças, movimento, orquestra, rege tudo isso, e nós, na física, estudamos somente o quê? O efeito. Na física, estudamos o átomo, estudamos apenas o efeito da mente nele, que são as forças do átomo, força de interação fraca, força forte, a força eletromagnética, a força gravitacional, a gente estuda isso, e as interações. Mas isso é pouco perto da realidade. A realidade é que isso é criado de alguma maneira. Existe uma regência dessas forças, de toda esse processo, essa dinâmica harmônica. Então, isso, na verdade, que gera tudo isso, é a mente, com a consciência. A consciência promove isso. Então, nós temos o corpo quântico. Por que quântico? Porque o corpo é formado por átomos. Então, vamos agora mergulhar nisso.
O corpo tem mais de 7 trilhões de trilhões e trilhões de átomos. Gente, é muito átomo, muito átomo. Então, do ponto de vista clássico, da física clássica, né? Você pega um campo magnético, você quer medir isto, beleza. Você consegue saber a posição, o polo, a intensidade. Do ponto de vista clássico, você vai lá e mede e é tranquilo, você consegue saber. Né? Do ponto de vista quântico, para a gente poder entender um pouco esse corpo quântico, quando você pensa em partículas infinitesimais, como átomos, elétrons, prótons, enfim, as moléculas, os seus hormônios, as proteínas, quando você pensa nas moléculas do corpo físico, o ponto de vista é quântico. Por quê? Você não sabe qual é a... Vamos, por exemplificar aqui pelo dipolo magnético. Você não sabe aqui, do ponto de vista quântico, em que posição esse elétron vai estar. Tá? Se vai estar norte-sul, se vai estar sul-norte, qual vai ser a direção desse campo magnético, desse dipolo magnético do elétron. Então, é no momento que você mede, é que você determina. Essa é a sacada. Você só sabe o estado quântico, ou o estado vibracional de um elétron, ou de um átomo. Quando você mede, é que você determina esse estado. Enquanto você não mediu, esses estados vão existir, vai existir uma probabilidade e todos esses estados possíveis estarão acontecendo simultaneamente. Tá? Pode estar com virado para cima ou virado para baixo, esse spin, ou esse dipolo magnético. Então, os dois estados existem simultaneamente, mas quando você mede, olha lá, mediu, determinou. Então, quando você mede, é que você vai colapsar em um estado quântico possível. Esse é o colapso quântico. Esse é o colapso quântico. Quando você mede, ou quando você gera um estímulo, é que você estabelece um colapso quântico. Ou seja, a possibilidade, a função de onda desse átomo, a função de onda que traz a probabilidade, né, dos diversos estados possíveis, essa função é colapsada em um estado só. Então pode estar para cima ou para baixo. Você observou, ou seja, mediu, ou estimulou, você determinou o estado, o campo magnético desse elétron, o dipolo magnético dessa partícula. Então, assim, uma das interpretações é que a presença de um observador consciente em um processo de medição leva a resultados diferentes em termos da teoria quântica. Então, assim, por exemplo, o seu cérebro tem elétrons, o seu cérebro tem prótons, tem partículas, tem proteínas. Então, significaria o seguinte: a presença de você, que é um observador consciente, tá? Gera, no momento que você foca a sua mente ou foca a sua atenção, você gera os estados quânticos, os estados vibracionais das partículas do seu corpo. Então, isso é que veio a partir do experimento da dupla fenda, muito famoso em termos de física quântica, em que um observador faz a medida, você tem ali o aspecto específico, um colapso quântico específico na hora que você faz a medida. Então, isso que eu mencionei, vamos exemplificar de forma didática agora. O que você está vendo? O que você viu primeiro? Beleza. Você viu primeiro um pato, não é? Você viu um pato olhando para cima com o biquinho para cima, certo? Ou você viu um coelho olhando para cá, e aqui está a orelhinha do coelho, e o coelho está olhando para cá, certo? Agora eu vou falar o seguinte: o que você escolhe ver? Vamos fazer um colapso quântico. Olha lá, imagine que isso aqui fosse uma molécula. Pato e coelho seria o quê? A função de onda, 50% pato ou coelho. Os dois estados existem simultaneamente. Só que, conforme a sua emoção, conforme a sua escolha, você vai e determina, cria um colapso quântico. Você vai ver só pato ou ver só coelho. Então, você escolhe a sua realidade. Isso quer dizer que você escolhe o estado quântico dessa molécula, por exemplo. Então, aqui, você pode escolher ver pato. Ou escolher o quê? Coelho. Significa que você, na realidade da vida, pensando na vida como um todo, tá? Todos os elétrons do planeta, todos os prótons e do seu corpo também, eles obedecem a esse princípio da consciência. A consciência cria, escolhe, determina o estado quântico das moléculas. Então você está pensando só em ódio.
está pensando só em aspectos da sua sexualidade. Você está lá com a mente focada, cristalizada numa preocupação. Cara, você está colapsando todas as partículas do seu corpo naquele aspecto vibracional. Esse é o colapso quântico que eu estou me referindo. Se você está com alegria, se de repente faz uma mega oração e muda seu estado emocional, sua mente agora está focando no seu futuro, o que você quer de melhor para você, está agradecendo, cultivando a gratidão. Cara, aí está colapsando outro aspecto. Percebe? Você escolhe. Então, se os elétrons são influenciados pelo observador na bancada do laboratório, por que os elétrons do seu próprio corpo não estariam sob sua regência? Já que você quer levantar um braço, você levanta. Você quer baixar o braço, você abaixa. Né? Então, ou seja, sua mente comanda o seu corpo. Então, ao mesmo tempo, isso também acontece em termos quânticos, moleculares. O que você está vendo primeiro? O que você viu primeiro aqui? O que você escolhe ver agora nessa imagem? Você escolhe ver o quê? Um índio de perfil ou um esquimó de costas que vai entrar numa oca? Certo? Um casacão aqui de costas, perna. O que você escolhe ver? É exatamente isso. Se isso aqui fosse uma molécula específica, um neurotransmissor do seu cérebro, vamos dar um exemplo aqui. O neurotransmissor que está sempre acostumado. Ele pode estar em vários estados possíveis, mas conforme o grau de tristeza que o indivíduo fica, ele vai colapsar somente num estado quântico, num estado vibracional. Seja estado vibracional do ponto de vista das camadas eletrônicas, ou estado vibracional em termos de raios infravermelhos, ou seja, ou alteração conformacional da molécula, aquele neurotransmissor não vai se ligar direito no receptor. E aí o indivíduo está com uma depressão, porque aquele padrão de tristeza dele, aquele padrão de vitimização, cria nos neurônios, nas sinapses, porque a sinapse é totalmente quântica, né? É quântica, porque neurotransmissor é partícula. Então você tem ali exatamente essa situação que eu estou falando para você. Exatamente acontece no seu cérebro o que eu estou dizendo aqui. Então seu padrão de pensamento, seu padrão emocional vai reger isso. Aí você vai lá e toma antidepressivo pra caramba, e o que acontece? Fica pior, fica dopado de repente. Por quê? Está com a depressão? Ou está no estado alterado? Se a mente não mudar, o cérebro vai continuar recebendo a mesma regência do maestro. Se a partitura está com defeito, não adianta você trocar o músico, não adianta você trocar o instrumento. É a partitura que está errada. Então significa o quê? Que a partitura é o código moral que você tem. O seu código moral está regendo a orquestra das células do seu corpo. Esse é o corpo quântico que eu estava querendo dizer para você. Então, o professor Wigner, por exemplo, Nobel de Física de 63, ele afirma para nós que o cérebro é descrito de maneira ordinária na mecânica quântica. Você pode equacionar o cérebro inteiro, com todas as moléculas que ele tem, tudo, para saber como ele se comporta quanticamente. Só que a mente não. A mente não estaria sujeita às leis da física. O cérebro, sim. O cérebro é formado por átomos, mas a mente não. A mente está fora do cérebro. Então, em resumo, qualquer ato de você olhar, prestar atenção em algo, determina o colapso quântico das partículas do seu cérebro, fazendo funcionar a sua glândula pineal, a hipófise, a tireoide, fazendo funcionar o timo, todas as glândulas endócrinas, o pâncreas, o coração. Então, aí que está. Isso vai fazer qualquer ato de prestar atenção em termos de sentimentos, emoções, e você ter padrões de pensamento, vai fazer com que esse organismo respeite e obedeça a isso, por esses princípios que estamos falando aqui. Então, de cara, significa que a mente está fora do cérebro e a mente é determinante no estado quântico das partículas do cérebro e também fora do cérebro. E olha que legal aqui, para você entender mais profundamente aqui. A consciência não local, você é o espírito, a alma, certo? Com o pensamento, com a vontade, com a inteligência, atuando aonde? Na mente ou matriz universal, beleza? Aí o que acontece? Você quer um carro novo. Ou não, você quer uma casa nova. Ou você quer a cura do câncer, ou a cura de uma determinada doença. Ou você está percebendo que sempre repete padrão de relacionamento,
sempre repete namoro que você não é feliz, acontece o mesmo problema, ou então você, na verdade, está super feliz e realizado no seu campo afetivo, economia, em termos de economia financeiro, social, ou você está tendo, conseguiu um emprego novo, o emprego dos seus sonhos, ou então você está conseguindo o equilíbrio moral e emocional que você sempre quis. Olha só o que acontece. Você, como espírito ou alma, ou melhor, consciência no local, é responsável por tudo. Você bateu no seu carro ontem, responsabilidade, você é responsável também por isso. Você criou essa realidade na sua vida. Por quê? Porque você possui uma mente não local, tá? Através do quê? Dessa mente invisível, da não localidade. Você, com a sua mente não local, sua mente ela é ferramenta para criar aonde uma realidade aqui na dimensão de 4D, ou seja, espaço-tempo. E considerando aqui o que a sua mente está criando, isso vai ser impresso, tá, no seu corpo físico e em torno de você. Esses 7 trilhões de trilhões de trilhões de átomos irá obedecer ao que a sua mente agora está fazendo. Faz todo sentido para você isso? Vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó. Em 1 minuto, certo? 1 minuto. Vamos fazer uma vivência prática. Quero fazer uma vivência prática com você sobre essa imagem que você acabou de ver. Olha só. Vou pedir para você, na sua mente, não local, na memória, você acessar um dos momentos mais felizes da sua vida. Vamos fazer isso agora? Feche os olhos. Feche os seus olhos, por favor. Isso. Agora, lembre-se daquele momento mais feliz da sua vida. Busque a imagem. Busque a imagem. Isso. Agora lembre-se de que as pessoas que estavam com você naquele momento, naquela cena, naquela experiência. Veja você. E é um momento do ápice, do auge da alegria que você teve. Isso. E agora incorpore-se nesta cena. Reviva o que estava lá na mente, reviva nesse corpo físico agora. As mesmas sensações. Imagine, sim, que está acontecendo agora. Para o seu cérebro, está acontecendo agora. Permita-se emocionar e diga internamente: muito obrigado por esta dádiva, por essa vitória, por essa conquista. Enfim, sinta essa alegria plena. Muito bem. Agora pode abrir os olhos, certo? Excelente, muito bem. Eu espero que você tenha conseguido sentir no seu corpo, que está aqui na dimensão de 4, né? 4D, seu corpo físico, tenha sentido a informação que está arquivada na sua mente. Na sua mente é um registro do passado, mas para o seu corpo está acontecendo agora. Você vibrou. Então você já criou aqui. Você pode fazer isso com vários outros fatos. Gratidão em relação a todas as coisas acontecendo na sua vida. Você pensar no seu futuro. Também é mental, também é não local, também é atemporal. Seu futuro que você quer para você. Então, é assim que a gente entende, né, que Jesus ele foi magnânimo, né, porque ele cria as palavras das bem-aventuranças, ele cria essa ideia, esse conceito de bem-aventuranças, numa certeza que ele tinha para o futuro da humanidade, entendeu? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele sabia que o povo estava sofrendo.
mas ele tinha uma visão de futuro e que gerava e com uma certeza pelo futuro, isso gerou esperança. E essa mente, ele falou, eu vos enviarei um consolador. Sabe, ele tinha uma visão de futuro de milênios para a construção da felicidade humana. Então isso tudo é mental, criando o quê? Uma realidade física e também, ao mesmo tempo, ao redor. O corpo físico registra isso que eu acabo de dizer, porque o coração, ele possui um campo biomagnético, um campo biomagnético. Lembra dos ímãs da geladeira? Então, um campo biomagnético do corpo humano, do coração em especial, ele possui frequências, várias frequências. E os pesquisadores conseguiram comprovar que na situação, e medir, que na situação de afeto, o campo biomagnético do seu coração vai ter uma característica, observe, de frequências de até 25 Hz aqui. Na situação de raiva, é um outro pacote de frequências, também de 0 a 25 Hz aproximadamente, mas é um comportamento diferente às intensidades. Na situação da raiva, é um pacote de frequências com intensidades bem específicas. Na situação de afeto, é o mesmo pacote de frequências, só que com intensidade outra, entendeu? Então, por isso eu chamo de um pacote diferente de frequências. Conforme as frequências, a combinação delas, o seu campo magnético vai vibrar esse afeto. Então, o que acontece? Está perto de alguém, sentindo raiva, o seu campo magnético traz as frequências da informação da raiva que você está sentindo e a outra pessoa vai captar. Aqui não estou nem falando da aura. A aura é outra coisa. Estou falando aqui do campo biomagnético do coração. Isso pode ser medido com aparelhos que a física utiliza, que os físicos utilizam, pesquisadores. Tá? Sensores supercondutores quânticos. Então, SQUIDS é a sigla. Então, o que acontece? Aquilo que você sente, o seu campo magnético em tempo real, que você mentaliza, aconteceu o que com o seu corpo? Você mudou o seu campo biomagnético, todas as células do seu corpo receberam informação. Do fio de cabelo até as unhas do seu pé, estão todas as células e órgãos mergulhados no seu próprio campo biomagnético. E quem comanda esse campo? Esse campo é o coração. 10 mil vezes maior que o campo biomagnético do cérebro. O campo biomagnético do coração é enorme comparado aos outros órgãos do corpo. É um campo menor que o campo magnético terrestre, porém, é uma comunicação interessante entre o coração e as células do corpo, conforme as emoções. Então, isso pode ser comunicado. Imagine você dar um abraço em alguém, o seu campo biomagnético está praticamente dentro da pessoa. Você vai dar um passe, um reiki, ou está próximo conversando com a pessoa, porque esse campo ele pode ser medido a 7 metros de distância. Imagina que no seu quarto está impregnado com o seu campo biomagnético, com as frequências do seu campo magnético. No café da manhã também, todo mundo se junta. Então, olha que perfeito. Como as emoções estarão sendo comunicadas. Então, percebe que o corpo físico, ele vai se manifestar dessa maneira. E aí que eu quero dizer o seguinte, é quântico também, porque o campo magnético pode alterar os estados quânticos possíveis dos átomos e moléculas das células do corpo físico. Em física quântica, na pós-graduação, estudamos a teoria da perturbação dependente do tempo ou independente do tempo e produz pequenas alterações nos estados quânticos possíveis, nas linhas vibracionais ou energéticas ou quânticas, né? Do estado quântico possível do átomo ou da molécula. Então, isso tudo faz todo sentido. Esse campo magnético específico que altera conforme a sua emoção, podendo interferir, isso é fato. Pode atuar, sim, só precisa ser melhor calculado, mas pode interferir nas células. A minha hipótese é que, primeiro, cérebro e a mente, representei aqui com o corpo mental, só para dizer que é a mente, que regida pela consciência, vibrando ondas mentais,
O coração também é um órgão importante do processo de emotividade, então a mente se manifesta no cérebro e no coração. Essa é a minha hipótese. Coração é a face desse espelho. E o cérebro é o centro de emanação dessas ondas. Então, o coração pode captar emotividade, o cérebro pode emitir e receber ondas, e também o coração pode irradiar isto. Nós vimos o campo biomagnético, né? Você recebe informação do magnetismo do outro e também transmite. E aqui, os diversos estados emocionais da alma humana. Coloquei só os aspectos harmônicos: confiança, cor, alegria, perdão, dignidade, amor, otimismo. Tudo isso, estados quânticos desse sistema cérebro-coração. O corpo humano se comporta quanticamente num outro nível, numa outra instância. Se é que poderia chamar quântico, né? Porque quântico a gente usa muito para átomo, partícula infinitesimal. Mas outros estados vibracionais. Então, existem estados vibracionais ou quânticos dos órgãos físicos. É uma outra instância que a física ainda não conhece ou não estuda. E isso, para mim, está muito nítido, até por conta daqueles experimentos iniciais que eu apresentei para você de comunicação cérebro a cérebro, onde a própria variação elétrica de um cérebro sendo transferida para outro cérebro. E aqui a gente entende, nessa minha hipótese, a vontade é a grande ferramenta da consciência para produzir os diversos estados possíveis vibracionais do cérebro. A vontade, estimulando, por exemplo, gratidão, o cérebro entra em toda uma eletricidade, todo um processo vibracional aqui, característico da gratidão, e emitindo ondas mentais da gratidão através desse universo mental que estamos falando. Se a vontade está na situação da alegria, você escolhe sentir alegria, você lembrou daquele fato que você vivenciou, realmente feliz, você acionou alegria. Sua vontade fez isso na sua mente. E a sua mente projetou isso no seu corpo e você teve uma descarga hormonal específica por causa da alegria que você estava sentindo agora há pouco. Então, olha lá, o cérebro vibrando alegria. Tá? O mesmo emitindo ondas mentais de alegria. E aí isso pode acontecer também com relação a outras pessoas. As suas ondas mentais, você está no estado positivo, irradiando ideias positivas. A pessoa está com medo, a pessoa está com culpa, está triste. É onde a sua conversa, o seu diálogo, a sua palavra, carregada com energia mental, com energia emocional, comunica para o cérebro da pessoa além das palavras. Isso faz com que a pessoa melhore o seu estado. Porque esse estímulo faz ela conseguir entrar em conexão de novo com ela mesma. Então, eu agradeço, e isso faz todo sentido, a mente quântica. Porque, na realidade, essa energia oculta, ou energia escura que está expandindo o universo, nós não sabemos nada na física sobre o que mais ela poderia fazer, mas a gente sabe, e até pensando em Nikola Tesla, que foi um grande visionário no século XIX, século XX, um grande inventor, eu acredito que o universo pode ser compreendido em termos de energia, vibração e frequência. A mente, para mim, a mente é a grande ferramenta que consegue conectar a energia livre do universo a toda essa manifestação vibracional que a gente está tendo aqui. A mente é a grande chave, é a grande parte que falta nas equações dos pesquisadores e de todos nós cientistas. Colocar a mente nas equações como a porta-voz, como conectora da energia livre do universo, que quem sabe não seja energia escura. E aí você consegue mentalizar alguém à distância e o cérebro dela é afetado, ocorre a cura à distância. Então, de onde veio essa energia? Não veio de você. O seu cérebro, a sua mente manda informações, não é? Informações. Agora, com essa informação, ela vibra e pode fazer com que a energia se manifeste maior ou menor em determinado local ou em determinado órgão do seu corpo. Eu deixo para você o meu contato aqui, para você passar e-mail, para você me acompanhar no Instagram, para que a gente possa continuar esse nosso encontro. E aqui, gratidão, Dora.
Agora é com você. Obrigado. Meu amigo, quem agradece aqui somos nós, maravilhoso. Que bom que tivemos essa oportunidade, né, esperada. Nós temos um público aqui que está nos acompanhando. Nós temos a amiga Augusta, que está aqui conosco nesse momento, a Egilda, lá de Teresina, meu querido André, grande abraço, ela estava dando um abraço para você, a Egilda da Fé Maria, da AME, lá de Teresina. Temos aqui também a Eliane, que é também trabalhadora da nossa casa, está conosco, a Silvia Miranda, a Ornella, a Evani, também de Teresina. Um grande abraço, Dora e André. A Yaci, a nossa amiga. Temos aqui a Rosalina, que faz uma pergunta para você, André. Ela diz, boa tarde, que maravilha esse estudo. Pergunta, diante desse conhecimento da mente quântica, quais aspectos podem os professores auxiliar os estudantes a aprender? Fantástica a sua pergunta, Rosalina. Pode ajudar em tudo. A mente do educador influenciando a mente do educando. E quando o educador acredita, ama o seu educando, cria vínculo de afeto, aí lembrando dos primeiros experimentos que eu mostrei, pares de pessoas com vínculo afetivo, né, fazem com que o cérebro de um está mais suscetível a se conectar ao cérebro do outro. Então, quando o educador cria um vínculo afetivo com seus estudantes, com os educandos, e ele tem toda a humildade diante dos seus educandos, porque isso também é comunicado, a humildade, o sentimento de igualdade e não de prepotência, a gente tem tudo isso. Então, na verdade, ocorre uma conexão muito grande. Então, porque o vínculo de afeto entre dois cérebros, e se no caso um deles é o educador, ele tem um grande poder de influência para o bem. Então, no processo ensino-aprendizagem, é fundamental construção do vínculo do afeto. A gente vai lembrar de Pestalozzi, que foi o criador, né, da pedagogia do amor. Na sequência, o próprio professor Rivail, ou Allan Kardec, que continuou, né, que foi educado pelo Pestalozzi, desenvolveu também na sua prática esses princípios de vincular o amor, sentido, sem julgamento ao aluno, e assim por diante, criando confiança. Afeto gera confiança, confiança aumenta essa transmissão. E o conhecimento que está no cérebro passa a ser mais facilmente sentido, digamos assim, no cérebro do outro, em termos de conhecimento. Agora, em termos de valores morais, mais ainda. Aí observo Eurípides Barçanufo, que foi um grande mestre em Sacramento, que ele deu continuidade a essa obra do Pestalozzi lá em Minas Gerais, em 1905, quando ele abre o Colégio Allan Kardec, 1907, perdão, quando ele abre o Colégio Allan Kardec e desenvolveu até por mais alguns anos esses princípios com seus alunos. E aí tem vários casos que eu recomendo, o livro Eurípides, O Homem e a Missão, que tem causos fantásticos sobre isso. Então, pode potencializar muito o vínculo. Isso pode ser também estudado por professores. Além de tudo, só para encerrar a resposta, também tem repercussão também na relação médico-paciente. Profissional de saúde com seu paciente. Se o médico está com padrão de fé, padrão de força, de coragem, e isso é comunicado de forma subliminar, quântico, mente quântica, para o seu paciente, quem sabe o paciente não tem uma outra resposta. Porque você transmite energia para o seu paciente, como transmite para os seus filhos, transmitimos para os nossos alunos. Essa energia que é transmitida pode ser um estímulo interno que vai fazer o próprio ser alterar todo o processo da saúde que ele está. Né? Então, por quê? Porque é isso que Jesus também fez. Eu falo Jesus aqui, que é o maior exemplo aqui de mente quântica. Né? Ele fez exatamente o que nós estamos falando aqui. Quando dialogava com as pessoas, ele irradiava uma energia com o olhar, irradiava uma energia com a palavra. Então, a sua pergunta é fantástica, porque sim, dá para ajudar a melhorar o processo. Professor e aluno.
Legal. A Luane também está mandando uma boa tarde. E ainda a Rosalinda, não, agora é a Ornella que pergunta. Percebo que temos anteninhas. Gostaria de saber se nessas interações de pensamentos entre mente, ela só terá um efeito positivo ou não, conforme o Sim, nosso pensamento. totalmente, porque existe uma lei que rege tudo isso, esse padrão de frequência, ou combinações de frequências vão determinar isso. Então, se você tem um pensamento positivo, ou negativo, isso vai determinar. Então, a pessoa está pensando em você. Vamos supor, Ornella, que tem alguém pensando em você negativamente. Tá? Se o seu pensamento estiver, suas emoções gerando pensamentos também negativos, e você está com essa inimizade em relação a alguém, o pensamento desse alguém vai te afetar, entendeu? Então, agora, se você, em relação a essa mesma pessoa, orar por ela, pensar positivo e desejar que ela seja feliz, desejar todo o bem possível, oposto ao mal que ela te quer, você não é afetada. Mas você afeta a pessoa. Isso é que é incrível. Você afeta o cérebro. E aí ocorre uma desconexão, entre aspas, vai. Essa conexão ela é renovada. E isso confirma a frase também de Jesus. Quando ele diz, amai os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam e orem pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, quando você ora por quem fala mal de você, por quem quer acabar com você com as palavras, lembra daquele experimento da intenção à distância? Intenção positiva em oração por alguém ativa áreas do cérebro desse alguém, gerando melhora da expressão da emoção, melhor capacidade de discernimento, de raciocínio. E é isso que acontece. Maravilha. Bom, o Gilfran também está conosco, a Kessiane também, fantástico. A Luane também, que está dizendo, incrível, fascinada por essa temática. Bacana. A Cacilda também, lá de Teresina da AME, mandando uma boa tarde aqui para o André e Dora. Cacilda, Temos grande aqui beijo para também você. Legal. a Sônia Simonete Dota. Oi, André e Dora, parabéns por partilhar esse precioso conhecimento. Sou Minas Gerais, ligada a São Paulo e Piauí. Está aí conosco. A Eliane. A Eliane perguntando se está gravado e quer assistir novamente. Sim, vai ficar no YouTube, no Facebook e no Instagram, para poder, como ela disse, para poder entender melhor. Então, com certeza, vai ter a oportunidade de assistir quantas vezes. E aqui, a Maria Eunice, também, lá de Teresina, diz, Dora, fala que manda um abraço para André. Maravilhoso, parabéns. O Justino também, lá de Teresina, boa noite, que o Divino Mestre nos envolva com a vossa luz e a vossa paz. E mais ainda, a Eliane, é fantástico e complicado ao mesmo tempo. Gostei, Eliane, é verdade, hein? Super fantástico, mas é complicado, né? Mas o mais importante é a gente colocar isso em ação, né? Que é a questão de mentalizar mesmo positivo. Gostei. A Eunice aqui dizendo, sempre acompanha André Ramos, nos ajuda muito. E mais uma vez, a Eliane, obrigado, um grande abraço. O Justino, salve Eurípedes, a fala do Eurípedes. Volta outras vezes, André Ramos. E abraços para André Ramos. E com certeza nós vamos querer o seu retorno aqui para a gente falar sobre Eurípedes. Que eu tenho certeza que você tem algo a nos dizer com relação a Eurípedes, a evangelização de espíritos, que nós trabalhamos aqui na nossa casa. E assim, André, eu fico muito agradecida por você ter aceitado o nosso convite. Maravilhosa a sua participação. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão acessar esse vídeo, vão ouvir várias vezes, vão ver várias vezes, como a própria Eliane falou. Eu também vou ver outras vezes, para assimilar melhor algumas coisas. E assim, muito, muito obrigado mesmo. Você não tem ideia do quanto ficamos felizes.
Muito obrigado, Dora. Muito obrigado, grandes amigos que estão presentes aqui assistindo, de vários lugares do Brasil. O meu beijo no coração de cada um de vocês. E vamos lá, vamos amar muito, colocando em ação esse amor que está dentro do nosso peito e transformando esse planeta num planeta de paz e amor em ação. E convido, Dora, você e a todos que estão assistindo a nos acompanhar ao vivo também aqui em São Paulo, toda quarta-feira, 18 horas, no canal do YouTube Paz e Amor em Ação, que nós fazemos o Encontro com a Paz, trazendo temas sobre a paz e construir a paz dentro do coração, baseado em todos os métodos de Eurípides, baseado na ciência e espiritualidade, no ensinamento de Jesus também, principalmente. Então, toda quarta-feira, 18 horas, e também aos sábados, às 10 horas da manhã, o Encontro com a Paz. Também às 11h30 da manhã, no sábado, nós fazemos uma reflexão, Dora, que foi uma inspiração de Eurípides para nós. Reflexões pela paz através da Constituição Federal. E nós estamos estudando aqui, não é um estudo da Constituição, mas são reflexões profundas sobre os pilares da nossa Constituição Federal. Tá? Os objetivos do Maravilha. Brasil, e, enfim, agora estamos estudando essa semana sobre a educação, sobre os artigos referentes à educação e promovendo uma reflexão à luz do espírito, à luz da paz. Muito da nossa Constituição, obviamente, foi trazido e inspirado, né, lá do alto, e muitas coisas novas estão para serem construídas. Então, convido vocês, estudo inovador, também coordenado por Eurípides, sem nenhum tipo de viés político nem nada, mas simplesmente espiritual, para que nós aprendamos refletindo e possamos um dia unir as leis dos homens às leis de Deus. Né? Todo sábado, 11h30 da manhã, também no canal da Paz e Amor em Ação. Maravilha. Então, nós estamos encerrando aqui. A Sônia dizendo, o sorriso de André e de Dora me alcançaram. Estou sorrindo também de alegria e esperança. Que maravilha. E a Eunice aqui também. Os temas sobre a paz são fantásticos, Dora. Então, nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse momento, ao André, pela sua participação. E, se Deus quiser, em outro momento, ele estará conosco novamente. Fica aqui a dica do canal que ele colocou, para que quem queira acompanhar mais informações do trabalho que ele realiza. E agradecidos a Deus por essa oportunidade, nós encerramos o nosso Papo Domingueiro. Desejando a todos muita paz, uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser, quando estaremos aqui com uma outra temática. Muito obrigado, uma boa noite. Muita paz a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.